Olá, que coisa boa estar com você mais uma vez, né? Só lembrando que essa semana inteira eu vou estar aqui com vocês conduzindo esse bate-papo aqui com os nossos convidados, porque eu fui convidado a estar aqui para lembrar do Novembro Azul, que é o mês mundialmente, né, utilizado para conscientização no combate, prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Então, convidaram um rapaz para falar para os rapazes, tá, gente? Então, ó, já passei dos 40, então, sem preconceito, sem medo, sem nenhum problema em buscar diagnosticar, solucionar e tratar esse mal, né, que tem acometido as pessoas, tá certo? Então, lembrando, Novembro Azul para conscientização da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Combinado assim? Mas vamos lá. Hoje, no nosso bate-papo, nós vamos conversar com uma mulher maravilhosa que, por sinal, me faz lembrar da minha esposa o tempo todo, porque elas são muito parecidas, tá certo? Inclusive no nome. É Keila Galvão, gente. Ela é empresária, empreendedora na área do desenvolvimento humano, master coach, palestrante, mentora e gestora de análise do perfil comportamental. Então já sabe que esse bate-papo aqui tem muito pano para manga, né, Keila? Bem-vinda, viu? Obrigado. Muito obrigada também. Coisa boa estar conversando com você, porque primeiro que a gente já sabe que vai ser um papo legal, né? A gente já tem essa abertura para conversar e o assunto que a gente tem para tratar é muito legal. Eu adoro, você obviamente também é apaixonada por isso e quem está nos assistindo também vai ficar apaixonado pelo que a gente vai conversar. Falei de você como empresária, empreendedora, gestora de análise DISC e tal. Ótimo, maravilha. Mas essa mulher que hoje está aqui diante de mim, ela não surgiu do nada, né? Até chegar aqui, ela teve toda a história, uma trajetória, que é essa trajetória, essa história que a gente quer começar contando. Topa? Com certeza. Então vamos lá. Keila Galvão, nasceu onde? Quem são teus pais? Como que era a tua vida? Como surgiu Keila? Keilinha. Então, é um prazer estar aqui, né? Em primeiro lugar, é incrível. Vamos lá. Você realmente falou o que eu faço, mas agora eu vou falar quem eu sou. Massa. Bom, eu sou Keila, nasci em Paulista. Meus pais, Samuel e Vilma, né, estão vivos, graças a Deus. Keila é casada há 23 anos. Keila tem 4 filhas. 4 filhas. 4 meninas. 4 meninas. Que joia. 25, 20, 13 e 14. Bem assim. 4 moças. 2 mulheres. 4 filhas. Os desafios normais, né? Uhum. Keila cresceu totalmente em situações e circunstâncias que hoje eu posso dizer assim, hoje eu sou uma improvável de estar aqui, né? Passei por muitos perrengues. Afetou muito minha identidade, ao ponto de chegar a uma certa idade eu não saber quem eu era, né? E por aí a gente vai perdendo essas coisas, perdendo tudo na vida, na realidade, né? Meu casamento quase perdendo, minhas filhas também quase perdendo e também desiludida em relação ao trabalho, não gostando do que estava fazendo. Então, muitas vezes é nas dores, é nos desertos que a gente se encontra. Né? Keila, minha esposa, sua xará, ela costuma falar o seguinte, as nossas feridas, quando saradas, nos ajudam a sarar outras vidas. Então, hoje, você como coach, master coach, eu acredito que tudo isso tem uma grande influência exatamente dessa superação que você precisou passar. Com certeza. É justamente nisso. As dores que a gente tem, que a gente passou, nos faz fortes. Ao ponto de dizer assim, ei, tem jeito para você. Tem jeito para você. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Então, diante de tantos desafios, de tantas coisas, transição de carreira, né, em me tornar empresária, empreendedora, mentora, master coach, para trabalhar justamente nisso, a inteligência emocional das pessoas, principalmente de mulheres. Né, eu trabalho muito voltado a mulheres, mas, vez outras, chegam homens também atendo. Então, é muito importante isso, a gente entender que as nossas feridas, nossas dores não nos fazem
parar, mas sim, faz a gente olhar para dentro da gente, dizer assim, o que é que eu posso fazer de melhor, o que é que eu posso tirar de melhor de mim para ajudar o próximo. E é dessa forma que aconteceu. Eu olhei para dentro de mim, olhei para as minhas dores, venci as dores, e eu disse, eu posso ajudar as pessoas a vencerem as dores delas também. Então, esse foi um dos grandes assim, objetivos, um dos grandes, vamos dizer assim, despertar meu para fazer o que eu faço hoje. Tá. E ver os resultados, né, dos alunos, dos coaches, isso me faz cada vez mais fazer muito mais, e fazendo muito mais, me aprofundando muito mais. Hoje eu estou fazendo pós-graduação em neurociência e performance humana, muito mais ainda para entregar de uma forma espetacular, né, para as pessoas os seus resultados, ter os resultados melhores. E o que eu acho bacana no trabalho de coach é que é exatamente que assim, muita gente confunde coach, né? Então, coach é metodologia, Isso, né? método. Então, você, com a metodologia inserida num processo de coach, você consegue ajudar as pessoas a utilizar das ferramentas que ela já tem, né? Mas que por algum motivo estão ali perdidas, elas não conseguem acessar ou não conseguem ter o domínio dessas ferramentas. Quando eu falo ferramentas, são habilidades, né? Das ferramentas que ela já tem, por algum motivo não estão sendo utilizadas. E aí vem você com essa metodologia, né? Como coach, e ajuda essas pessoas a enxergarem isso, e a partir daí ela começa uma transformação e aí tudo se transforma. Isso. Muitas vezes, as feridas que as pessoas passaram na vida faz com que a pessoa bloqueie muitas coisas. E acontece as crenças, né? As crenças limitantes das pessoas, né? Tudo que você ouviu, viu, sentiu na infância bloqueia você de muitas coisas hoje. Hoje você é o resultado justamente daquilo que você acredita, que são as nossas crenças. Então o coach, ele ajuda nisso, ele ajuda a reprogramar crenças, né? As crenças limitantes em crenças possibilitadoras, porque todos nós nascemos para dar certo. Todos nós podemos viver o extraordinário. Isso não é algo, vamos dizer assim, isso é uma utopia. Não é frase de para-choque de caminhão, não. Não, por quê? Porque eu sou a prova viva disso, né? Meu casamento é uma prova viva disso. A minha filha, isso eu deixo aberto, assim, não é escondido, ela liberou, e ela é de maior, então ela teve toda a liberdade para me conversar sobre isso, e eu falo isso nas minhas lives, falo isso nas minhas palestras. Minha filha chegou ao fundo do poço, e foi justamente nesse momento que eu disse, ou vai ou racha em relação à minha inteligência emocional. Porque eu achava que eu era super inteligente emocional, né? Então, o orgulho, tantas outras coisas. Orgulho são aquelas muralhas que a gente faz, né? Para que ninguém possa encostar na gente, para a gente não sentir novamente aquela dor que a gente viveu. E quando a minha filha chegou e disse assim para mim, eu não quero mais viver. Esse momento, o chão se abriu. Eu disse, e agora? É algo que não dependia de ninguém, só dependia dela, né? E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ajudar a minha filha? Como é que eu vou ajudar a minha filha? E ela, o que é que acontece? Fiz, esse problema é dela, né? Porque muitas vezes a gente está com um adolescente, um jovenzinho em casa, e está muito tempo dentro de um quarto, mesmo no escuro, e as pessoas dizem assim, mas isso é fase, os adolescentes, é normal. Ele pode até ser normal, mas isso não é, isso pode ser comum, mas não pode ser normal. Isso pode ser comum, mas não pode ser normal. Seu filho tem que estar interagindo, seu filho tem que receber amor, seu filho tem que falar em amor, tem que existir amor, conexão de amor em sua casa, em sua família. Então, eu dizia, não, isso deve ser fase dela. Deve ser fase, ao ponto dela dizer assim, até a forma que ela queria tirar a vida dela, né? Ela falou para mim, eu não quero mais viver. Foi quando eu disse, e agora? Não tem, eu não posso fazer nada. São coisas que foge da minha alçada, né, totalmente. Eu disse, pronto, eu vou ter que procurar alguma coisa, procurar ajuda. Procurei uma psicóloga para ela, mas nada funcionava. Ao ponto que uma amiga disse para mim assim, Keila, faz um processo em coaching, procura teu desenvolvimento emocional. Aí eu fiz, mas o negócio é ela, não sou eu, é ela. Ela disse assim, Keila. Desculpa. Ela disse, Keila, é você. Gente, quando eu iniciei essa jornada de inteligência emocional,
quando eu resgatei, porque foi através de mim. Por quê, Keila? Porque eu era uma mãe ausente, por tanta correria do meu dia a dia. Eu era enfermeira na época, eu trabalhava em hospital, eu dava plantões, eu era enfermeira comercial numa empresa, numa grande distribuidora, trabalhava com marcas multinacionais. E aí era uma correria tão grande, tão grande, tão grande, que eu não dei devida atenção, eu não dei o tempo de qualidade para as minhas filhas, e olha que eram quatro. E as pessoas sempre diziam, Keila, como é ser mãe de 4 filhos? Eu disse, meu Deus, é maravilhoso. Mas como? Se eu fechava a porta da minha casa e eu era aquela general, aquela mulher dura, aquela mulher, na realidade, vou dizer bem sinceramente, eu e meu esposo tínhamos papéis trocados. Eu, por ser general demais, ele tinha que agir mais como mãe e eu agia mais como pai. Para poder fazer, criar harmonia, né? Isso. Porque aí acontece muito o seguinte, desculpa até te interromper, o que acontece muito nas famílias hoje? E aí ela fica olhando para mim, porque ela sabe que ela é também, né, meio que general. O que acontece muito nas famílias hoje? A gente vem de famílias desestruturadas, na maioria das vezes. Perdão. Repetimos padrões, né? E a gente repete isso na nossa família. Então, o que acontece? Diz um amigo meu que homem quer paz. Eu acho então, que isso foi uma indireta. Quando ele se depara com a mulher que ela é muito rígida, muito autoritária, que ela manda, que ela diz, que ela impõe, a natureza do sexo masculino é tipo, como é que eu consigo amenizar isso aqui para eu ter paz? E aí começa a deixar que ela ocupe, né, atue no lugar dele. E aí, para que haja equilíbrio, os homens começam a atuar no lugar das mulheres. Isso. E aí começa a criar uma família disfuncional. Isso. Porque um começa a operar no campo que não era para operar, ou seja, ele não tem habilidades naturais para estar ali. O outro, idem. E os filhos que estão sofrendo influência desse ambiente começam a viver numa loucura. Isso. Não é isso? E se a gente não tiver essa consciência, essa maturidade para dizer, opa, preciso reorganizar isso aqui para que haja a harmonia correta, aí realmente se perde. E aí foi nesse ponto que você identificou com sua filha. Identifiquei. E assim, eu percebia, eu tinha uma crença de rejeição muito forte, muito intensa. A maioria das pessoas tem, vamos dizer assim, 99% tem essa crença de rejeição. Então eu tinha uma crença de rejeição muito forte. E toda pessoa que é rejeitada, que ela sente rejeitada, ela passou por alguma experiência de rejeição, a tendência dela, ou ela rejeita ou ela cria situações para ser rejeitada. Então, eu criava situações para ser rejeitada pelas minhas próprias filhas. E quando eu via elas procurando o pai para dar abraço, para dizer eu te amo, meu filho, eu ficava para morrer. Aí vinha aquele gatilho emocional e o meu vício emocional de me vitimizar. Sim. Você provocava a rejeição. Isso. E quando você tinha aquilo, você vivenciava toda. Porque era tudo inconscientemente. Porque todos os nossos vícios emocionais, a gente pudesse dizer assim, hoje eu não vou utilizar o meu vício. A gente vai utilizar, inclusive a gente prejudica as pessoas que a gente mais ama. Então, foi justamente nisso. Mas só que eu percebia, eu não percebia isso, tá? Que eu era aquela mulher. Não, eu percebia que era a mulher do caramba. Aquela mulher corajosa, ousada. Você se achava top 5, assim? Me achava top. A mãe que dá conta de tudo e tal. Só que quando eu fechava, aquela família do Instagram, aquela família que todo mundo pensava que era mil maravilhas, era uma família destruída. Sim. Era um casamento destruído porque eu cobrava ele, porque as meninas procuravam ele, mas eu era carrasco para minhas filhas. Veja que coisa louca. É uma desordem absurda. Ao ponto da minha filha dizer assim, não quero, aí eu disse, pronto, vou agora procurar melhorar. Foi quando eu entrei na jornada de inteligência emocional. Aí quando a gente olha para dentro, e muitas vezes as pessoas perguntam, Keila, o que é inteligência emocional? É quando você olha para dentro de você e tira o seu melhor. Mas não só isso, eu também olho para o outro e tiro o melhor do outro. Para quê? Porque para que a convivência ela flua de uma forma extraordinária. É isso que a inteligência emocional fez. Eu gosto de exemplificar a história o meu contou?
Tá tudo bem? Tá indo tudo bem? Tá indo tudo bem? Tá tudo bem? É o meu ou dela? É, minha filha. É muita história. O meu? Voltou? A bateria tá cheia aqui. Não. Você falou de uma coisa que eu achei interessante. A senhora do talvez você tem que ser pragmático. Ser pragmático. Ela chegou numa determinada situação, ela disse, ou vai ou racha. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Eu não vejo outra saída. Não tem outra saída. Se eu continuar levando o jeito que está, a tendência é piorar. Então, eu tomo uma atitude aqui drástica, né? Eu vou ver a merda com risco. Isso aí, mas é isso mesmo. Entendeu? Então, às vezes não, na maioria das vezes, o pragmatismo ele tem que ser aplicado de uma forma muito rígida, né? Porque é a frase do Edir Macedo. Posso? É a frase do Edir Macedo. É ou não é? Isso. E existem 4 tipos de motivadores de mudanças. Existem 4 tipos de motivadores da mudança: medo, dor, sofrimento e constrangimento. O meu foi dor. O meu foi dor. Não chegou a sofrimento. Sofrimento seria se ela tivesse tirado a própria vida dela. Sim. Mas a dor de estar em uma reunião, eu podia estar na reunião que fosse, com os empresários que fosse, na empresa que fosse. Quando as minhas filhas diziam assim, mãe, a Lana entrou dentro do quarto e não quer sair, a gente mora no 11º andar. A menina querendo, já tinha falado, já tinha narrado que não queria mais viver. Eu dizia, bate na porta, não quer abrir. Eu dizia, parava a reunião, podia ser o que fosse, parava a reunião. Eu voltava para casa com o coração, sabe o coração na mão? E vendo, eu olhava para o meu celular o tempo inteiro, meu Deus, será que vai ter uma mensagem do síndico dizendo assim, encontramos o corpo? Era isso que eu vivia. Eu vivi 1 ano e 5 meses nessa angústia, até o ponto de dizer assim, não, chega, não quero isso para mim. Comecei a perceber que a forma que eu estava lidando, eu estava acabando com o meu casamento, estava acabando com a minha vida profissional, estava acabando com a minha vida. Primeiro, eu já não sabia nem quem eu era. Se me perguntasse quem você é, eu olhava a pessoa e dizia assim, eu sou Keila, eu sou mãe, mas só. Mas era algo mais que eu dizia porque a gente já tem um roteiro, a gente já tem um roteiro. Mas quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, quem é você? Quem é você? Qual é o teu propósito de vida? Eu vivia perdida. Então eu disse, gente, e eu me encontrei. Fortaleci minha identidade, resgatei meu casamento, fiz transição de carreira, confiei em mim, né? Também resolvi a questão das minhas filhas, relacionamento com minhas filhas, relacionamento com meus amigos. Fui mudando. Era uma pessoa que eu não tinha rotina, não tinha regra, não tinha... Até pelo meu perfil, né? Meu perfil influente no DISC. Esse perfil é um perfil que deixa tudo para depois, é muito procrastinador, quem é influente, geralmente quem é influente, quem é dominante, ele tem uma questão de deixar muito para depois, começa e não termina, não tinha rotinas. E a inteligência emocional fez com que também resolvesse isso, e hoje eu sou uma mulher extremamente produtiva, extremamente de rotina, mesmo flexibilizando o meu perfil, mesmo sendo um perfil influente, hoje eu posso trabalhar muito bem com conformidade e estabilidade de uma forma... Conseguiu domar a fera. Com certeza. Então, o que acontece? Vamos lá. Keila nasceu, como a grande maioria das pessoas, dentro de uma família que foi sendo conduzida... Eu acho que quando o professor eu uma passadora. Eu boto aqui na frente. Aí pode continuar de onde tu tá falando. Tá. Então, o que acontece? A Keila veio de lá de trás, nasceu numa família tradicional, e aí teve toda a sua trajetória normal, né? Estudou, foi trabalhar no mercado de trabalho. Não teve tão normal, não. Não, né? Não. Na minha infância, uma das coisas que eu até estava conversando até com as minhas filhas um dia desse, eu tinha 9 anos quando eu escutei a primeira vez de uma diretora de uma escola que eu estudava. Eu próximo dela,
Meu irmão tinha sofrido uma situação de saúde muito séria. Estava internado, passou muitos meses internado. E ela disse assim para mim, ela disse para as professoras, mas eu estava do lado. Ela disse assim, rapaz, que pena que Joel está internado. E como Keila é diferente, né? Keila é burra. Keila é burrinha. Gente, eu peguei isso como uma verdade. Você não tem ideia. Entendi. Eu peguei isso como uma verdade e interessante que quando meu pai fazia a atividade de casa comigo, ele fazia assim, faça agora as vogais. Eu fazia o I de cabeça para baixo. Não tinha quem me fizesse fazer o I de cabeça para cima. E meu pai fazia assim, pela inexperiência, né, pelo tempo, por não ter inteligência emocional, né? Ele falou assim, menina, deixa de ser burra, escreve o I normal. Reforçava o que a professora tinha Reforçava falado. cada vez mais. E eu assumi esse lugar. Eu assumi exatamente esse lugar. E por muitos anos, eu vou dizer a você, muitos anos, hoje eu estou com 46 anos, mas por muito tempo eu tinha uma crença muito limitante em relação à capacidade. Muito. E essa crença de capacidade, ela é terrível. Por quê? Por mais que você aprenda, por mais que você saiba fazer, você tem a sensação que você não sabe, que você é incapaz. Então, por você se sentir incapaz, você não realiza projetos, você não faz o que precisa ser feito. Por quê? Porque você sente a incapacidade. Isso, olha, é algo muito pequeno. Foi uma conversa, não foi nem para você, mas foi alguém que falou e você ouviu, que foi dirigido a você, e você assume. Quantas vezes a gente aceita? A criança, ela não, vamos dizer assim, a criança, ela, tudo que dizem a ela, ou até mesmo aquilo que ela acredita que é, aquilo toma uma verdade para ela tão grande. Sabe qual é o problema? Que distorce a identidade. E não foram só isso, foram abusos. Eu fui vítima de abuso sexual, né? Fui abusada por alguns homens e isso também prejudicou muito meu relacionamento, meu casamento, minha vida profissional, minha vida como pessoa. Aí talvez você tenha se tornado essa mulher rígida, essa mulher dura, por conta da... Você precisava se proteger, se blindar. Isso. Né? E a gente, como criança, a gente não entende por que meus pais não estavam aqui. Sim. Por que meus pais não estavam para me proteger? Então, a gente cresce com um senso de justiça muito alto. Tá. E o senso de justiça muito alto traz muita culpa. E a culpa faz tanta coisa com a gente que também mexe com outra crença chamada crença de não merecimento. Sim. A gente se sente não merecedor de alcançar o extraordinário. Então, muitas vezes, você vai assim, eita, vamos lá, começa a fazer algo que é extraordinário, no meio do caminho faz assim, dá errado. Cria situações para dar errado, porque muitas vezes você chega no teto. Tem tudo para dar certo, está tudo muito alinhado, mas como você não consegue se permitir, você automaticamente sabota o sucesso daquilo. E aí você volta para aquele seu estado, porque emocionalmente é mais confortável estar lá, que você já conhece, é mais seguro do que você ultrapassar aquela barreira que você não conhece. Isso. Então, quando foi trabalhado isso em mim? Foi trabalhado sim, porque para a gente trabalhar com o outro, a gente precisa passar por um processo. Então, eu vivi um processo que foi reprogramado crença de capacidade, crença de merecimento, crença de identidade. Hoje, eu sei quem eu sou. Hoje, eu sei qual é o meu propósito. Ele é nítido. Eu sei a minha missão. E como foi você trabalhar o perdão? Né? Porque vítima de violência, eu acho que a ferida mais profunda que você tinha esbarrava no perdão, porque o grande problema do perdão é que as pessoas acreditam que estão beneficiando o agressor. Isso. Né? Se eu der o perdão, eu estou dando algo bom para ele. Né? Isso faz com que as pessoas queiram guardar para si o perdão. Isso aí. Como foi essa? Então, o processo em coach, ela tem ferramentas poderosas para o perdão. Porque, deixa eu dizer uma coisa, tudo que lhe machucou, existia um impacto emocional. Para você perdoar, também é necessário impacto emocional. Não tem como eu perdoar algo que foi tão gritante para mim, né? E eu digo que teve pessoas da minha família que me abusaram. Tá. Então, além disso, de você ter isso,
Você olhar e por tantas outras vezes, meu Deus, eu acabei meu casamento, a gente se divorciou, eu e meu esposo, a gente teve problemas seríssimos. E por isso também, tá? Por isso também está relacionado a esse abuso, a esses abusos que eu vivi. Meu esposo dizia assim, vá se tratar, vá se tratar. E realmente, o meu casamento quase foi pro brejo, né? Foi, mas graças a Deus a gente resgatou o nosso casamento, foi resgatado. Nosso casamento foi resgatado e esses abusos foram perdoados. Os abusadores foram perdoados. Eu não falava antes. Antes era algo muito travado, porque dor, é dor, né? É dor. Keila, você lembra? Eu lembro, só que eu dou um significado diferente para aquilo que eu vivi. E hoje eu ajudo mulheres a isso, né? Eu ajudo mulheres a trabalhar justamente isso, perdão, porque todos nós precisamos perdoar alguém. Porque, vou dizer uma coisa, toda disfunção é um estado de não perdão. Toda disfunção na humanidade é a falta de perdão. Mas, Keila, eu já perdoei. Será que você perdoou? Bom você tocar nesse assunto. Tenta você falou de uma forma muito genérico. Toda disfunção. Me dá um exemplo. Então, toda disfunção é tudo que está errado na sua vida. Todos os resultados que não estão bons, pode ter certeza que tem um não perdão, que precisa ser liberado. Deixa eu tentar trazer para a minha realidade uma coisa que não está boa. Poxa, já consertei tanta coisa. Tá, uma conversa que eu tive há 2 dias com uma pessoa. Ele está 60, 70 quilos acima do peso. Praticamente na miséria. O que poderia ser? Então, é necessário fazer uma anamnese muito profunda. Por quê? É interessante saber o que aconteceu. O que foi que ele passou, principalmente de 0 a 12 anos. Né? Geralmente, pessoas que têm um peso acima, né, normal, tem várias, vai depender da história dele, claro. Tá? Vai depender. Mas isso pode ser também uma crença de merecimento, não merecer, então procrastina na saúde, e isso aí vem. Ou, quando era pequeno, era muito magro, e as pessoas tiravam muita onda com a cara dele, teve bullying, passou por bullying, por muitas situações, e hoje... Porque, assim, tudo também vai se compensando, tá? E aí o não perdão que você falou é trazer aquela experiência negativa, guardar consigo e não conseguir liberar para que aquilo fique lá onde aconteceu. Isso. Tá. E muitas vezes, quando a gente faz uma anamnese, quando eu faço uma anamnese com a pessoa, Keila, eu quero fazer um processo em coach, eu faço uma anamnese. Uma anamnese dura mais ou menos, em média, 2 horas, 2 horas e meia que eu passo com a pessoa. Então, eu vou analisar tudo. Porque todo comportamento é um padrão. Sim. E nesse momento eu vou identificar quais são as crenças que essas pessoas têm, que essa pessoa tem. Eu vou descobrir junto com ela a origem de tudo isso, como tudo começou, por que ela age como ela age, por que ela faz o que ela faz, por que ela não faz o que precisava ser feito. Tudo isso nessa anamnese você consegue identificar. E é interessante que depois que termina, essa anamnese não é nem o processo ainda em coach, mas quando chega nesse processo, as pessoas falam assim, uau. Meu Deus, como assim? Tem pessoas que nessa anamnese, quando ela se descobre a origem, descobre como ela pode, porque é aquela coisa... Ali já começa uma transformação. Porque assim, muitas vezes as pessoas falam assim, Keila, eu estou travada, teve até uma situação agora há pouco, Keila, eu estou travada, não consigo sair de casa. É uma fisioterapeuta, muito massa, eu gosto muito dela. Fisioterapeuta, Keila, não consigo sair de casa, eu estou com pânico de sair de casa. Pânico! E eu fiz uma sessão com ela. Eu disse, quer saber como é que um coach funciona? Ela fez, quero. Aí eu disse, vamos fazer? Vamos. Fiz a anamnese e fiz 2 ferramentas com ela. No outro dia ela mandou uma mensagem para mim, Keila, já estou saindo de casa. Maravilha. Então, já estou saindo de casa, já estou fazendo atendimento. Teve pessoas que eu deixei de responder no WhatsApp, já estou respondendo. Então, isso aí é gratificante quando você olha. E olha que nem é um processo. Sim. Foi um momento, um destrave. Quando você para e diz assim, meu Deus, quer dizer que eu procrastino por causa disso? Quer dizer que eu estou desse peso por causa disso? Será porque eu estou... Gente, quando as pessoas descobrem isso, sabe? É um florescer. Uhum. É uma outra mudança, né?
Pessoas, a gente, em processo, em coach mesmo, tem pessoas que perdeu 23 quilos, 25 quilos. E aí eu te perguntei isso exatamente por esse motivo, por essa razão. O que acontece? As pessoas, por isso que eu trouxe o exemplo dessa conversa que eu tive há 2 dias, a pessoa quando está em um determinado momento, ela tenta, e é natural, ela tenta justificar para que faça sentido para ela, e aí você fica ligado nisso, tá? Para que faça sentido para ela, eu acho que é um mecanismo de defesa do nosso cérebro para que a gente não dê uma surtada, né? Então, poxa, precisa entender o que para fazer sentido, porque eu estou vendo, desculpa a expressão, porque eu estou vendo esta merda, né? É isso aí. Então, o que é que está acontecendo comigo? E aí a pessoa começa a procurar explicações lógicas para aquele momento dela, para que ela se sinta confortável e está vivendo aquela porcaria, Isso né? aí. E aí, quando você falou, pode ter certeza que são coisas não perdoadas que você está carregando, aí poxa, isso é importante que a gente cite, Isso. porque a pessoa dá tanta justificativa, por exemplo, no caso do sobrepeso. Até mesmo, Como é? você, o auto-perdão, Sim. também o auto-perdão, muitas vezes não é nem... É também com pessoas, óbvio, mas o auto-perdão, porque a culpa, ela vem, Culpa é horrível. faltando a gente se perdoar. Então, por muitas vezes, a gente tem que olhar para dentro da gente e perdoar a gente. Sim. E essa questão, muitas vezes, a pessoa não percebe. Não, acho que eu não preciso me perdoar. A pessoa crítica demais. E aí, o que é que faz? Se cobra demais, aí o que é que faz? Desconta em alguma coisa. Eu sofri demais com isso. Desconta demais. Nossa, e aí, quando desconta em nível. você, e quando desconta em você, vai descontar em várias coisas. Vai descontar na procrastinação. Sim. Vai descontar. Vamos lá. Se ler um livro para mim vai me trazer um conhecimento muito maior, eu não mereço. Porque eu sou culpado. Você se sente culpado. Isso não é conscientemente não, tá? Se fosse consciente, era muito bom. Gente, se todos os nossos comportamentos fossem conscientes, eram muito bons, maravilhoso. Mas a gente age no inconsciente, algo que tá lá, guardadinho no cérebro. Porque o cérebro é fantástico. Minha esposa perguntou para mim um dia desse. Porque eu identifiquei, né, um problema que eu tinha com merecimento com relação a dinheiro. Então, sabe quando você vai deslanchando, já chega num nível alto de faturamento, de renda e tal, e daqui a pouco você faz de tudo para gastar tudo e voltar para o zero? É isso aí. Eu já passei por isso 4 vezes. Eu tive nesse pico 4 vezes. E aí minha esposa perguntou assim, poxa, na minha vez, bicho... Na minha vez! Ai, meu Deus. Mas o que acontece? É verdade, é crença de não merecimento e questão de culpa e questão de perdão. Exatamente. Aí o que acontece? Você termina chegando num ponto, que é aquilo que a gente falou ainda agora, né? Você está tudo certo, tudo alinhado para acontecer, você diz, pô, eu não mereço. Isso. Eu fui mal ali, eu fiz besteira aqui, eu errei acolá, ela fica rindo, ó. Eu errei acolá, eu fiz fulano sofrer, eu fiz alguém sofrer, o sofrimento de alguém é culpa minha. Mas sabe onde é que isso surge? Não mereço ser. Muitas vezes na infância. Sim. Essa questão de culpa, muitas vezes, vamos dizer assim, 99% está na infância. Principalmente no período de 0 a 12 anos. Por que essa fase? Porque é uma fase que é uma fase esponja. Tudo que você viu, ouviu, por repetições, e sentiu também, por repetições, repetidas vezes, ou por um forte impacto emocional. Pronto, precisou de um impacto emocional para você, criou uma crença em você. E você acreditou e deu um significado, deu um sentimento para aquilo. Acabou. Ali, acabou. Exemplo, se você percebeu brigas em casa, se você presenciou brigas, se você foi, de alguma forma, sentiu abandonado, não é Keila, mas eu não fui abandonada, tá? Pais que trabalharam muito. Não precisa a pessoa ter feito, basta ter me sentido. Ter sentido. Um exemplo, você foi... Vamos lá, você estava na escola e os pais, você criança, pequenininho, 6, 7 anos, 8 anos, você estava na escola e seus pais disseram assim, vou buscar você, tá ok. E aí vai chegando perto do horário e aí teus pais não chegam. Por quê? Porque teu pai trabalha, tua mãe trabalha, dá um exemplo, isso é um exemplo, tá? Uhum. Todos os dois trabalham, mas aquela criança que ficou ali, porque hoje a gente dá uma justificativa massa, hoje a gente tem um senso crítico e a gente tem justificativa para tudo, mas aquela criança que viveu o quê? Porque meu pai e minha mãe não me vieram buscar, não gostam de mim. Não sou eu importante. não sou legal o suficiente, não sou bom o suficiente. Olha a culpa entrando, olha as coisas entrando em você. E é muito interessante. E ainda mais ela está ali, naquele sentimento, meu Deus, por que não vieram buscar?
Aí vai as pessoas, escutando as pessoas. Assim, rapaz, ninguém vai buscar esse menino, não é? Ninguém vai buscar esse menino, não é? Será que esse menino vai ficar pro turno da tarde? Tudo isso fortalece. Será que esse menino vai ficar para amanhã? Pronto, isso aí é criança. Ela vai tirando isso como uma verdade. E só você resolve isso quando você reprograma crenças. Porque você, é assim, tudo que a gente viveu na vida, a gente vai criando experiência. São experiências. A gente coloca como se fosse assim, um cilindro de experiências de memórias. Ali, Tá. tá ali. Tudo que eu vivi, vi, ouvi, senti, ok, com forte impacto emocional, significado, sentimento, uma memória. Puf, coloquei. Sentimento e memória, puf, coloquei. Sentimento e memória, puf. E quando esse sentimento, essa situação foi muito, muito, muito forte, o cérebro ele faz duas coisas. Ou ele foge da dor, ou ele vai em busca do prazer. Se foi algo muito, mas muito, mas muito, muito doloroso, e ele não quer que você fique pensando nisso, porque o cérebro ele gosta de economizar energia, ele faz o quê? Ele faz, vou colocar onde ele não consegue acessar. Na inconsciência. Aí é que está o danado de tudo. É quando está na inconsciência, porque nossos comportamentos, nossos vícios emocionais, tudo é inconsciente. São baseados Estão lá. no inconsciente. Isso. E aí, quando a gente faz um processo em coaching, a gente vai nessas memórias. E a gente dá um novo significado e cria novas memórias. É incrível, é extraordinário. Quando você termina uma sessão que faz uma reprogramação de crenças, você faz assim, meu Deus, como é isso? Como é isso? Como é que eu estou falando sem sentir dor? Sim. Isso. São memórias que a gente trabalha as memórias, mas a gente não apaga, mas a gente dá um significado diferente para as memórias. Então, Apagar é a amnésia, né? não, apagar é a amnésia. Hoje eu lembro perfeitamente que todos fizeram comigo. Sim. É nítido. Lembro, se eu fechar os olhos, lembro. Só que não dói mais. Mas não causa aquela dor que Não, causava porque não. você ressignificou aquele momento. Ressignifiquei totalmente. Totalmente. Inclusive, um dos abusadores fala com ele normalmente. Tá. Que é até, inclusive, da família. E aí, quando você passou por todo esse processo, você se reprogramou, você se restaurou, você sarou suas feridas, né? Teve todo um processo, não foi da noite para o dia, tenho Isso, certeza. isso. Passou por todo esse processo, você se recuperou, né? desses problemas traumas, todos. E aí sim, a tua vida começou a mudar. Aí a relação com o marido, com as filhas, profissional, tudo. Totalmente. Quem me conheceu antes do processo e não me viu ainda, precisa me conhecer novamente. Porque eu mudei. Muito. Mudei. Muito. E é interessante que quem passa por mudança, Keila, é muito interessante pelo seguinte, eu falo isso porque eu passei por algo muito similar. E quem passa por uma mudança, né, por um processo de mudança como esse, quando olha para alguém que está tipo no fundo do poço, sem saber o que fazer e tal, você olha para aquela vida com a compaixão, né? Tipo, pô, é possível, isso é real, não é algo que não é fingimento, não é máscara, isso é muito real. E quando aí acontece exatamente o que você faz hoje. Aí você pega tudo isso, toda essa experiência, bagagem, essas habilidades que você adquiriu, né? Você foi se capacitar para isso, e aí diz, pronto, agora eu ajudo outras pessoas a também passarem por isso. E um grande desafio hoje, eu vou te dizer, é as pessoas entenderem que precisa de ajuda. Né? Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, ó, você precisa de ajuda. Meu Deus, como eu queria poder ter esse poder de dizer assim para você, você precisa de ajuda. E você entender que precisa de ajuda e querer ajuda. Tem uma frase que eu gosto muito, muito, que diz assim, os tesouros que você tanto procura está nas cavernas que você nunca entrou. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem cavernas, que precisam ser exploradas. Muitas vezes as pessoas acham que o que ela está vivendo hoje está bom demais. Os resultados estão bom demais. Mas você pode ir muito mais além. Porque a gente nasceu para dar certo. Uhum. Nós nascemos para dar certo. Nós não nascemos para sobreviver. Nós não nascemos para viver um casamento mais ou menos, para a gente ter uma vida profissional mais ou menos, para ter uma vida financeira mais ou menos. A gente não nasceu para isso. A gente nasceu para o extraordinário. E quando a gente entende isso e sabe das nossas potencialidades, porque muitas vezes você é uma Ferrari,
Uma Ferrari. Pensa numa Ferrari vermelha. Pensa numa Ferrari vermelha, top. Mas essa Ferrari está nas dunas. Como você vai mostrar a tua potencialidade? Como é que você vai mostrar o ronco do teu motor se você está nas dunas? A Ferrari não foi feita para andar nas dunas. A Ferrari foi feita para andar no asfalto. O coach, ele olha para você, junto com você, utilizando as ferramentas, ele faz você entender, tirar tua Ferrari das dunas e colocar na estrada. Para você saber o potencial que você tem. Que o potencial, muitas vezes você fala assim, Keila, eu te acho tão corajosa. E eu dizia, meu irmão, cadê a coragem? Né? Onde é que eu estou a coragem? Uma das coisas que foi bem interessante, quando eu estava como enfermeira ainda, eu fazia visitas em alguns hospitais e estava justamente uma enfermeira, fui visitar uma enfermeira e conversando com ela. Nesse dia, era o dia que não era para sair de casa. Sabe aquele dia que você vai assim, por que eu estou aqui ainda? Por quê? Porque que vida é essa que é de segunda a segunda? Que vida é essa? Uhum. Que vida bosta é essa? Que vida é essa? E nesse dia eu acordei péssima. Se eu não fosse CLT na época, eu não teria saído de casa. Mas tinha que sair, né? Tinha que sair. Não podia dar desculpa, tinha que sair. Fui fazer essa visita. Cheguei na visita, ela chegou para mim e fez assim, conversando e tal. Eu disse, vou te levar até a porta do hospital. Eu disse, ótimo. Aí ela virou para mim e fez, Keila, como você é incrível. Que energia boa, maravilhosa, tal. Eu, então, né, energia. Cheguei no carro no estacionamento, demorei a sair, que eu acho que o rapaz do estacionamento disse assim, o que essa mulher tem? Eu cheguei no carro, sentei, bati assim, no volante do carro, bati e fiz, cadê a energia? Procurando energia. Cadê a energia? Como é que as pessoas conseguem enxergar energia em mim e eu não consigo enxergar essa energia? Como é que as pessoas conseguem enxergar alegria em mim se eu não estou alegre? Isso era tão desesperador. As pessoas perceberem você e você não perceber em você. Mas quando você percebe a energia que você tem, aí a coragem que você tem, a ousadia que você tem, ninguém segura você não. Filho. Ninguém segura você não. Potencializa assim, ó. É uma potencialidade que você não tem ideia. E hoje ajudo, né, pessoas a enxergarem que existe sim um futuro extraordinário, que existe possibilidades, né, que a vida medíocre é para fraco. Sim. A gente tem que crescer, olhar e fazer o que precisa ser feito. E só uma coisa, não é para fraco porque você é fraco, não. É para fraco significa que enquanto você se colocar nesse estado de fraqueza, enquanto você estiver no estado de fraqueza, você vai ter uma vida medíocre, ou seja, na média. Na média. Né? Quando você despertar e você quiser sair desse estado de fraqueza, aí você vive extraordinário. Isso, é desse jeito, bem assim. E aí a frase que a Keila falou hoje, que fica marcada para mim, é você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Deus não tem filhos preferidos. Né? A gente olhar, eu sou cristã e eu entendo. Né? Por muitas vezes não me sentia filha de Deus. Eu apenas via Ele como da mesma forma que eu via meu pai. Geralmente quem tem um problema, uma ruptura com o pai, passa isso para a relação com Deus, né? Deus. Da mesma forma que você tem a referência de pai aqui na Terra, você também tem uma referência a Deus. Muitas vezes, meu Deus, eu sinto Deus distante, eu sinto Deus... E muitas vezes, quando você vai olhar, precisa o perdão acontecer para o seu pai. É muito interessante isso. Quando você resolve isso, a sua conexão com Deus melhora... meu Deus, 1000 vezes, né? E a gente entende que filho, se todos nós, meu Deus, por que alguns conseguem e eu não? Deus não tem filhos preferidos. O que é que falta você fazer? Qual é a parte que a gente precisa fazer? Não é só orar, rezar, pedir a Deus, não. É ação também. Eu costumo dizer o seguinte, imagina que você tem caindo do céu
uma cortina de bênção, que é a cortina da bênção de Deus. Deus não precisa ir atrás de você para derramar a bênção. A bênção já está sendo derramada. A gente precisa estar alinhado Bem assim. para estar o tempo inteiro sobre a cortina da bênção. Isso. O que é que a gente faz? Por isso que algumas pessoas experimentam momentos e em momentos estão bem, outros não. Por quê? Começam a ter atitudes que levam e daqui a pouco elas mudam a atitude. O que é que acontece? Ela sai daquele... Então ela deixa de usufruir daquilo que já é nosso. Isso. E a inteligência emocional tem tudo a ver. Olha, deixa eu dizer uma coisa. 80% das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos hábitos, tudo que a gente faz, 80% é emocional. 80% emocional. Se o meu músculo emocional ele estiver fraco, frágil, eu vou tomar muitas decisões erradas. Sim. Muitas decisões erradas. Para você ter ideia, a gente tem mais de 30 mil decisões durante o dia. Eu digo que são decisões triviais, decisões de, eu vou com esse terno, eu vou com essa roupa, eu vou colocar essa pulseira, vou com esses anéis, vou assim, botar o cabelo desse lado, vou botar a cor do batom. Tem várias escolhas que a gente faz durante o dia. Mas existem escolhas que repercutem a eternidade. Existem escolhas que a gente faz hoje, que repercutem no futuro dos nossos filhos, da nossa descendência. Então, até a inteligência emocional, até para que você possa ter uma intimidade melhor com Deus, a inteligência emocional ajuda. Até para isso. Porque se eu estou bem comigo mesma, se eu estou gerenciando as minhas emoções, sinto as emoções, eu sinto. Keila, aí faz as pessoas assim, Keila, tu sente raiva? Tu sente raiva, eu sinto tudo isso, eu sinto todos os sentimentos, todos. Só que tem uma diferença. Eu sinto, mas aí eu coloco a intensidade certa para cada sentimento. Consegue administrar cada um deles. Isso. Eu era uma pessoa totalmente desbocada. Eu era uma pessoa que, meu Deus, eu acho que Deus poupou do cabelo branco, de verdade. quando eu estava no trânsito. Você é responsável por isso. Porque eu era tanta briga no trânsito, era tanto cacete no trânsito, que eu disse que Jesus foi assim, minha filha, eu vou livrar você, mas de uma vez, minha filha, pelo amor de Deus. Gente, minha inteligência emocional era nos pés. Quem conheceu? Eu era uma pessoa que eu falava 10 mil. Eu era uma pessoa que eu não tinha, hoje as pessoas falam assim, Keila, eu não concordo, assim, ok, tá ótimo. Então, assim, é muito importante nisso, né? A inteligência emocional, ela é primordial no tempo de hoje, primordial para tudo. Para o teu lado espiritual, para o teu lado emocional mesmo, propriamente dito. Para o teu profissional, para o teu financeiro. Porque as pessoas pensam assim, dinheiro é emocional. Uhum. Dinheiro é totalmente emocional. Peso extra é emocional. Nada é, vamos dizer assim, categoricamente, peso porque ela come, sim, a origem. E porque come demais. E porque tem essa... Porque isso é consequência de atitudes, de ações. E essas ações, como você falou, 80% emocionais. Emocionais. Então, caramba. Porque o conhecimento, por si só, o conhecimento é maravilhoso, mas ele não liberta. Sim. O conhecimento, por si só, ele não liberta. Vou dar um exemplo, aqui agora. Um fumante, quando ele pega a caixinha do cigarro, ele está fumando. Ele é ciente, não é ciente, que pode acontecer com o fumo. Uhum. Estou fumando, o que vai acontecer? Pronto. Ele é consciente. Ele tem consciência disso. Racionalmente, ele tem o conhecimento. Se eu continuar fumando, eu vou me ferrar, os médicos já disseram, a família fala. Os lugares são reduzidos. Observa, num aeroporto você não pode fumar em qualquer lugar. Nos restaurantes, coloca você lá no canto para fumar. Então, assim, até nisso é meio que, né? Coloca você até no cantinho. Mas por que as pessoas continuam fazendo algo que prejudica elas? Porque está no emocional. Porque o emocional é onde você vai agir. O conhecimento por si só, eu só conhecer, não adianta. Sim. Se fosse assim, bora lá, os bancários, todos seriam extremamente ricos. Porque o que mais aprende sobre finanças, sobre dinheiro, sobre economia, sobre investimento, sabe demais. Se fosse assim, se o conhecimento fosse tudo,
eles seriam o quê? Seriam as pessoas mais ricas do mundo. Eu conheço uns 3 quebrados. Pronto, exatamente nisso. Porque só o conhecimento por si só não. Mas a inteligência emocional é justamente a aplicação de todo o conhecimento, é a prática, é a ação de todo o conhecimento que você vem adquirindo. Ah, Keila, maravilha. Ficaria aqui mais umas 2 horas conversando contigo. Ai, Né? que Keila bom. Galvão, gente, esse mulherão, Ai. né, que passou por tantos perrengues, tantas experiências negativas e que usou isso como combustível para uma transformação e que hoje Totalmente. essa transformação ela utiliza para transformar outras vidas, é o que hoje move essa mulher, né, e que compartilhou aqui com a gente essa história hoje. Obrigado, viu, querida? Oh, meu amor, obrigada também. Prazer enorme receber Enorme, você, bater todo esse papo. meu. Prazer todo meu. Já vou marcar de novo, porque a gente tem muita coisa para Tem conversar, muita inclusive coisa. agora trazer informações sobre inteligência emocional e ajudar essa galera a destravar. Vamos Combinado? embora, vamos embora. Amanhã tem juntos. mais Entre Elas, gente. Um forte abraço, Deus te abençoe, tudo de bom para você. E ó, lembrando, Novembro Azul, conscientização no combate ao câncer de próstata, combate a tratamento, diagnóstico e prevenção, tá bom? Não esquece disso não. Fica com Deus. Tchau, tchau.